What's good, friends? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, então, Línguas e Culturas aqui da Academy Idiomas. Então, hoje eu estou aqui com convidados aqui, convidadas muito especiais aqui. Então, hoje a gente está aqui com a Marinês Mariano, a Gabriela Sampaio e o Eduardo Dmitriev aí sempre com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que as pessoas sempre perguntam, né, nas mesas de conversação que a gente participa, online, presencial. As pessoas sempre têm essa dúvida, que é a seguinte: o Emerson, como é que eu faço para não esquecer tudo que eu aprendi? Eu aprendi tal idioma, mas agora eu esqueci e eu não consigo mais falar, ou eu não lembro nada do que eu aprendi. Então, qual que seria a solução para isso? Para ou você que está aprendendo ou você que aprendeu a não esquecer mais o que você está aprendendo, tem solução para isso? Quais seriam as soluções? É justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, então, hoje, no nosso bate-papo Línguas e Culturas. Então, olha só, eu vou começar, então, pela Marinês. A Marinês vai falar um pouquinho, né, sobre a opinião dela, depois a Gabi, depois o Eduardo. Como o Eduardo, ele não fala o português, ele compreende, mas não fala, ele vai falando e eu vou traduzindo em português aqui para você, ok? Então, eu vou começar fazendo uma provocação, que é a seguinte: a maioria das pessoas que aprendem um outro idioma, né? E aí eu vou querer saber se é isso mesmo, se não é, qual a opinião, né? Aqui da Marinês, da Gabi, do Eduardo. Então, a maioria das pessoas que me perguntam, Emerson, eu esqueci, como que eu faço para não esquecer, para não perder? Então, a maioria dessas pessoas, elas passam muito tempo depois que aprenderam, sem praticar, sem viver a língua, sem vivenciar, sem fazer nada com aquilo da língua. Então, naturalmente, o Eduard, ele é mestre e doutor em linguística pela Universidade de Paris e, de acordo com alguns estudos científicos também, que ele falou para a gente, ele mencionou ali, né, comentou com a gente, é, mesmo a nossa língua oficial, né, a nossa língua nativa, se a gente passar mais de 6 meses sem falar ela nada, a gente começa a esquecer a nossa língua. Imagina uma língua estrangeira. Então, ou seja, o que eu sempre digo então para os alunos é: procure trazer o inglês, ou o francês, ou o espanhol, qualquer que seja o idioma que você estiver aprendendo, trazer ele como um hobby para sua vida. Ah, Emerson, que negócio é esse de hobby? Como é que funciona isso? Você trazer como um hobby um outro idioma para sua vida é, por exemplo, sempre que eu leio alguma coisa em português, eu depois vou lá e leio ela em inglês, ou leio aquilo em inglês. Então eu pego as coisas que eu quero ler, os livros, né, literatura, ou os livros que eu quero ler e leio eles em inglês diretamente, ou o idioma que eu estiver aprendendo, ou se tiver muito difícil eu leio na minha língua nativa, mas depois eu vou ler ele na minha língua alvo, inglês, francês, espanhol, qualquer que seja a sua língua alvo. Um vídeo, por exemplo, escolhe algum assunto que você goste bastante, procure canais no YouTube, naquela língua sua. Ou seja, eu dei um spoilerzinho aqui, tem muito mais para adicionar que eu vou concluir no final, né, com isso. Mas então eu dei essa abertura e deixei essa provocação. Então eu vou perguntar agora para a Marinês, inclusive um pouquinho, né, sobre a Marinês e a Gabi. Elas são nossas parceiras ali do projeto MVB, método Viajando Barato, onde a gente ensina vocês a viajar até 7 vezes mais barato do que nos métodos tradicionais, ou você fazer as malas e partir sem gastar nenhum centavo trabalhando, visitando e ganhando dinheiro ainda pelo mundo, como no exemplo de viajando em navios de cruzeiro, e tem algumas outras formas também. Se você quiser saber mais, entra aqui no link abaixo, você vai saber detalhe por detalhe como é que funciona. Então é isso aí. Marinês, fica à vontade, pode falar um pouquinho, né? Um pouquinho sobre você para a gente aí, e diz para a gente aí qual que é a sua opinião, como que a pessoa então faz para não esquecer, né? Uma língua estrangeira que ela aprendeu ou que ela está aprendendo. Fica à vontade, manda ver.
Boa tarde, gente. Sou a Marinês, né? Estou aí com o Emerson, né? E a Gabi também, né? Nesse projeto aí, né? Do MVB, como o Emerson já deu, né? Em algumas informações. E aí, seguindo, né? Bem a linha, assim, do que o Emerson falou, né? Que para mim é uma coisa muito interessante também, muito importante, essa questão de você trazer o idioma como um hobby, né? E eu acredito, assim, que, né? Para você aprender, né? Seja independente da sua área, né? De estudos, se você traz as coisas com uma certa leveza, né, para sua vida, por exemplo, idiomas, né? O que eu quero aprender, né? Aí cada um também vai ter um objetivo. Ah, porque eu quero viajar e trabalhar. Ah, porque eu quero mudar de país. Ah, porque eu preciso fazer, né? Eu estou fazendo uma entrevista, quero trabalhar numa multinacional, quero trabalhar fora do Brasil, ou mesmo aqui no Brasil. Ou a pessoa às vezes só quer aprender para viajar, para conhecer gente. Então, acho que depende muito, né, do objetivo, né? Então, acho que uma coisa que é importante assim na vida é a gente ser intencional, a gente ter objetivos, né? Então, a partir do momento que eu tracei o objetivo, né, e vou falar, né, um pouco assim de mim, eu gosto muito, né? Eu não preciso assim de um segundo, terceiro idioma, né, no meu trabalho. Hoje, né, mas amanhã, né, quem sabe amanhã pode mudar, né? E às vezes dependendo, né, de onde eu for trabalhar, alguma outra empresa ou até mexendo assim, mudando dentro da empresa, pode ser que realmente às vezes eu precise de um outro estar preparada, né, caso, né, aconteça uma oportunidade dessa. E a oportunidade, quando vem, você tem que estar pronto, né, para ela, né, para agarrar aquela oportunidade, às vezes não deixar passar. Mas hoje, para mim, né, o que eu trago assim de hobby assim relacionado a idioma é justamente a questão assim, eu gosto muito, né, de viajar, de conhecer pessoas novas, de conversar, de trocar ideia. E eu acho que é diferente, né, quando você chega num lugar, num país, ou quando você conhece alguém e você sabe se comunicar naquele idioma, né, local, né? Não que você não possa, né, se comunicar, às vezes, né, com o seu idioma, às vezes a pessoa até fala um pouco de português, entende, ou às vezes você chegar, sei lá, num país de língua francesa, você pode falar inglês? Pode falar, mas às vezes você chegar e falar, né, no país de língua francesa, você chegar e falar o francês, você vai se comunicar e vai ter a dimensão das expressões, né, dentro daquele idioma, né? Então, para mim, isso é uma coisa bacana, isso é uma coisa importante, e é um desafio estudar idiomas, né? Você tem que gerir seu tempo, você tem que traçar esse, né, um objetivo, por que que você quer, por que que faz sentido para você, e aí dentro disso também você traçar, né, metas, né, coisas que são alcançáveis, né? Por exemplo, o Emerson, né, que é poliglota, né, Eduardo, Gabi também, o Emerson deu o exemplo, né, da questão de você, ele falou, todo dia eu tenho meus livros em inglês, eu ouço podcast, tenho audiobook, eu leio, né, ali na hora do almoço, vejo um vídeo, então, assim, isso funciona, né, funciona para ele porque ele tem tudo bem delimitado, né, bem objetivo, né, para mim, né, hoje o francês e o inglês, né, eu estudo ainda, né, já fui aluna do Emerson também de francês, e hoje, assim, eu preciso, né, a gente até já conversou um pouco, né, sobre isso, a questão do árabe, né, que eu aprendi, né, fui alfabetizada em francês e em árabe, e hoje o árabe para mim é um desafio, né, eu tenho que, né, eu quero muito retomar o estudo e tudo mais, né, para voltar, né, a ter uma influência, assim, no idioma, mas é um desafio, eu preciso sentar, me organizar, traçar uma meta ali, uma coisa alcançável, para eu fazer isso, para eu estudar isso de novo, né, e o inglês, francês, digamos que são, né, são desafios um pouco mais fáceis, né, de serem cumpridos, porque a gente, né, eu tenho mais contato, pelo menos, com esses idiomas, seja uma música, um livro, um filme que eu vou sentar para aprender, é trazer isso, colocar como um hobby, como uma coisa leve, é trazer sentido para mim, né, para aprender e para saber, né, para me aprofundar naquele. A minha internet está falhando. Eu não sei se é a minha ou se é a de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Ok. Marinês, deu uma travada aqui, eu não ouvi o final, mas você concluiu a sua ideia? Concluir a ideia já. Ah, tá bom, beleza. Que deu uma travada aqui, eu não escutei nada no final, mas agora tá, então, tá tudo certo. Pessoal, então olha só, muito obrigado, Marinês. Então, olha só, é, eu esqueci de falar um pouquinho para vocês sobre a Marinês e a Gabi e o Eduard. Então, olha só, a Marinês ela foi alfabetizada na Algéria, Líbano. no Líbano. No Líbano, então, a Marinês aprendeu o árabe e o francês ali, né, desde criança. Então, ela tem essa autoridade para falar sobre línguas, né? Porque ela ainda fala fluentemente o francês, fala o inglês, o espanhol, ela manda ver ali também. Então,
uma poliglota também, né? Fala mais de 4 para mais idiomas. E a Gabi, ela já foi professora de francês e de inglês, mas está numa pegada mais holística agora. Então a Gabi também, né, como professora de inglês e francês, com certeza, se não falar fluentemente o espanhol, manda muito bem ali, eu tenho certeza, pessoa que fala o inglês e o francês. Então, e o Eduardo, o Eduardo já falei um bocado ali sobre ele, mas é isso. Então, são pessoas que têm total autoridade para falar sobre línguas aqui, sobre processo de aprendizagem, justamente por saberem várias outras línguas. Eles não souberam uma vez o caminho, eles souberam várias vezes o caminho ali para aprender outro idioma. Gabi, vai lá, manda ver, fica à vontade. Bom, então, né, falando, obrigada aí pela participação, poder participar desse bate-papo, dessa roda, para falar um pouquinho sobre uma das minhas paixões, que é a língua, né? Enfim, eu sinto que todas as minhas decisões, as transições de carreira que eu tive, me levaram a, a usar os sentidos, né? Então, até por isso que eu tenho aí uma expedição itinerante, reconexão através dos sentidos. E o que eu quero trazer aqui é para a gente até conversar e trazer esse meu ponto de vista, de que eu acho que o falar uma língua, ele tem muito a ver também com os sentidos, né? E, enfim, eu acho que é por isso até que eu reconheço isso como uma paixão, além de muitas outras coisas, porque eu vejo que o viajar, o experienciar, o falar uma língua tem muito a ver com os nossos sentidos, e o que eu sinto que às vezes me ajuda muito a manter aquela língua é como se eu sentisse no meu corpo até a forma do personagem que eu entro para falar, né? Eu acho que quando eu reconheço isso, e aí trazendo todos os outros pontos, como o Emerson falou, de ter esse hábito, como a Marinês falou, de que seja um hobby também. Então, acho que quando você consegue aliar algo que você gosta, aliar esse hábito e também se reconhecer como que é esse personagem que fala, quando você está falando outra língua, isso tudo potencializa enfim, essa memória, né? Que fique isso no seu corpo também, que você, enfim, vivencie isso e que seja mais fácil de recuperar. E aí eu acho que é esse ponto que eu queria trazer, assim, mais, né? Que eu sinto que me ajuda, de eu entender como que eu sinto, o que que eu sinto quando eu estou falando aquela língua. Quem é essa Gabi, essa versão da Gabi que fala francês, que fala espanhol, que fala português, que fala inglês, né? Então aí quando eu entendo isso, é mais fácil retomar. E aí eu acho que com a prática, com um hábito que a gente possa colocar, com algo que é prazeroso para a gente, é muito difícil que a gente esqueça ou que nunca mais falhe a língua, né? Quando você começa a trazer isso como hábito e começa a entender como isso, o que você sente enquanto você está falando ali. Então é um pouco do que eu queria trazer aí para esse lado, talvez um pouquinho mais holístico também, né? Que fala um pouco mais desse sentido no corpo. E eu acho que é um pouco disso que eu quis aportar aqui na nossa roda de hoje. Muito bom. Já já eu vou fazer algumas provocações aqui para a gente fazer a nossa conclusão. Monsieur Edouard, professeur Edouard. Edouard, allez, tu as de 3 à 4 ou 5 minutes maximum. Mets tes idées. Attends un petit seconde. Pessoal, então o Eduard ele vai falando e eu vou traduzindo em português, né? Para quem tá ouvindo a gente aqui, que ainda não fala o francês, né? Então eu vou traduzindo aqui para o português, ok? O Eduard não fala, reforçando, o Eduard ainda não fala o português, então a gente vai traduzindo aqui. Vamos lá, Eduard, c'est avec toi, allons-y. Merci. Donc, si on a déjà un niveau avancé, ne pas oublier une langue, c'est très simple. C'est juste organiser tous les canaux au sens canal, tous les canaux de la perception, c'est-à-dire regarder des vidéos, lire des livres, avoir de la correspondance, faire toutes ces choses dans une langue étrangère. Voilà, tu peux traduire, si tu veux bien. Ok, muito bom. Então, antes, né, de traduzir o que o Eduardo disse, pessoal, lembrando que é sempre muito legal essa visão do Eduardo lá do outro lado do continente, né? Ele é um russo que morou 15 anos em Paris, então mais francês do que russo hoje, e ele tem uma perspectiva quase sempre muito diferente da nossa, então é muito bom
para a gente sair da caixinha, a gente ver uma opinião diferente. Isso é muito, muito bom. Então, o Eduardo está dizendo o seguinte, que a partir do nível avançado, geralmente você justamente vai fazer isso, vai fazer leituras, vai assistir filmes, vai ver vídeos, você vai começar a fazer coisas que você gosta naquela língua. Comme si j'étais en France. Tu parles dans ton cas spécifique, c'est ça? C'est Ouais. ça? Moi, Então, o Eduardo está ma falando... relation avec le français, comme si je n'avais pas quitté la France. Ok. Então, o Eduardo está falando no caso específico, né? O que ele faz para não esquecer o francês é justamente que ele vive ali hoje, né? Morando ali em Moscou, como se ele não tivesse saído da França. Ele ainda continua lendo, né? Mesmo que ele já vai fazer alguns anos que não está morando, está de volta ao país dele, ele continua fazendo as coisas que ele gosta no francês. Donc, si le niveau est un peu plus bas, pour une langue étrangère, il faut avoir une forte motivation. Donc, une forte motivation. Et pour avoir cette forte motivation, il faut avoir des émotions derrière. Então, o Eduardo está querendo dizer que se o nível, então, né, não é muito alto ainda do idioma alvo da pessoa, né, seja inglês, francês, espanhol, qualquer outro idioma, a pessoa tem que ter uma forte motivação. E o que significa motivação? Tem que ter um motivo muito forte, né, um motivo para ação. Então, tem que ter um motivo muito forte por trás disso. Et donc, ça Des peut... exemples. Oui, donc on peut aimer une personne vivante, aimer quelqu'un. On peut aimer un acteur de cinéma, pour l'anglais par exemple, du cinéma américain. On peut aimer un sujet, voilà, etc. Après, je vais rajouter une chose. Oui, vas-y, s'il te plaît. Então ele está dizendo que, por exemplo, a gente muitas vezes, né, esse motivo para ação, essa motivação, ela vai vir de você tomar gosto, né, você gostar ou mesmo amar alguma coisa, por exemplo, um diretor internacional, algum ator, né, ou alguma literatura, você amar alguma coisa que tem a ver com aquele idioma que você fala. Et la chose la plus pratique, l'une des plus importantes, c'est de parler dans cette langue, aussi, si c'est possible, écrire. Voilà, vas-y. Répète ça, s'il te plaît. J'ai pas pris ça. Donc, parler, s'exprimer dans la langue étrangère et aussi écrire, si c'est possible. Ok, então ele tá dizendo falar, né, e escrever se possível, ou seja, ele não entrou em detalhes, né, mas eu vou chutar aqui que o que ele está querendo dizer é, por exemplo, você participar de encontros de conversação, fazer amigos e procurar situações que você se jogue dentro da língua para você começar a viver ela, praticar. Oui, justement, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire chercher de l'auditoire. C'est idéal si quelqu'un vous demande de préparer un sujet pour une conférence, par exemple, en ligne. Voilà, mais vous pouvez parler avec des autres amis qui cherchent aussi à maintenir ce niveau. C'est pour ça que dans tous les pays du monde, quand j'ai été en Autriche, par exemple, il y avait toujours des ateliers de la conversation en allemand, mais ça existe aussi à l'étranger. Donc, participer aux ateliers, la première chose. La deuxième chose, faire des vidéos pour le YouTube, voilà, sur des sujets qui vous intéressent. Tu dis faire, toi-même faire une vidéo ou regarder une vidéo sur YouTube? Non, faire, prononcer, parler, faire une conférence pour YouTube, ce que je fais D'accord. en italien. D'accord. Então, o Eduardo está querendo dizer, né, que justamente essa questão de você encontrar o que ele quis dizer no início ali, vai mais para o sentido de você fazer alguma amizade ou ter algum conhecido que funcione como um tutor ou um mentor para você, que essa pessoa te acompanhe ou que você possa acompanhar, que essa pessoa possa te acompanhar.
E isso geralmente, né, por exemplo, aqui na Academy Idiomas, a gente tem isso. A gente tem, né, quando você faz. Não é muito fácil encontrar isso no Brasil, né? Mas aqui na Academy, por exemplo, a gente tem. A pessoa faz a matrícula em algum idioma, ela tem 6 meses de mentoria, que tem uma pessoa acompanhando ela ali, e está disponível a ela ali para justamente acompanhar ela nesse processo durante um tempo, né? Então é muito importante você ter alguém que te acompanhe, que te vai te dizendo, né, o caminho que tá legal, o caminho que não tá legal, e também ele está dizendo sobre justamente encontros de conversação. Muitas pessoas não conhecem no Brasil, mas existe algumas iniciativas, né, aqui em Brasília, até esse momento. Até esse momento a gente tem um forró poliglota e uma, 2 vezes por mês a gente tem práticas de conversação em qualquer idioma que tem 2 ou mais falantes, além de dançar, né, unir o útil ao agradável. E só que, além dessa proposta do forró poliglota, tem uma proposta que veio lá da Europa do Leste, que se chama Clube Poliglota. Esse clube poliglota existe ele em Paris, Londres, Moscou, Lisboa, Amsterdã. Eu já tive nele em Moscou, em Lisboa, em Paris. E aqui no Brasil a gente tem quase todas as capitais. Então, quase todas as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, eu acredito que todas. Ou cidades grandes também, como Campinas, cidades grandes aí. Essa ideia já está muito já difundida no Brasil e é só você colocar aí no Google, né? Clube Poliglota e coloca o nome da sua cidade e você vai encontrar. Se você não encontrar, você pode falar com um dos pessoais aí de outros clubes poliglotas e você quer levar essa ideia para aí, que eles vão com certeza te apoiar para levar. Então é isso. Eduardo, allez-y. Et tu as Allons-y. dit à propos de faire des conférences pour le YouTube, est-ce que tu as dit ça? Então, o Eduardo está dizendo também sobre, por exemplo, você fazer vídeos, gravar vídeos para o YouTube. Assim, né? Ok, eu não diria exatamente fazer para o YouTube, porque a gente mal vai fazer para a gente, né? A gente não. Assim, a coragem de gravar um vídeo. As pessoas têm medo de gravar vídeo, né? De ligar a câmera. Mas então, o que eu recomendaria fazer? O Eduardo está dizendo o seguinte: que você grava vídeos falando sobre tais assuntos naquela língua que você está aprendendo. E isso é muito importante. Você gravar esses vídeos, né? E ele falou sobre falar sobre assuntos e postar no YouTube. No caso dele, ele fala sobre ópera, fala sobre grandes cantores, porque o Eduardo, ele também é professor de ópera, com formação e tudo, ele é professor de piano, então ele é da área da música clássica mesmo, e ele faz isso em vídeos para o Facebook e YouTube. Então, quem talvez não tenha essa confiança toda com o YouTube, fazer para si mesmo, né? Mas se tiver essa coragem já de postar, manda ver. Fala sobre coisas que você entende naquela língua que você está aprendendo para o YouTube. Voilà, et en conclusion, je peux dire que il faut, je le souligne, travailler sur la motivation, avoir la motivation et aussi éviter les choses qui peuvent nuire cette motivation, qui peuvent la détruire. Parce que c'est aussi, malheureusement, c'est aussi facile. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui apparaît dans la vie, etc., qui détruit la motivation. Donc, il faut chercher le contraire, toutes les choses qui nous motivent. Justement, la motivation, c'est la clé. Le reste, ça vient automatiquement. Donne-nous des exemples, s'il te plaît. Mais je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, par exemple, l'amour pour une personne, pour un sujet, voilà. Non, des exemples que tu retires, que tu mets hors ton chemin pour apprendre cette langue. Mais par exemple, j'aime beaucoup l'opéra italien. J'ai beaucoup de correspondants parmi les musicologues scientifiques italiens via le Facebook. Et quand j'enregistre une vidéo en italien sur un chanteur, avant tout sur un chanteur, parfois sur d'autres choses, voilà, ça me motive parce que j'ai des likes après, et voilà, des Ouais, mais retours. je te demande, qu'est-ce que tu démotives? Ah, qu'est-ce que moi... Ah, c'est Ouais. la guerre en Ukraine.
Non, non, qu'est-ce que te démotive d'apprendre une nouvelle langue, par exemple? Ah, Exactement, d'accord, j'ai la compris. guerre en Ukraine, parce que à Oui. cause des sanctions, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais franchir la frontière de la Russie. J'ai compris, parce qu'on a parlé de ça déjà aussi. Então, o Eduardo está falando, né, para finalizar, e eu vou ser bem breve. Ele está dizendo, então, que para, por exemplo, fugir de coisas que te desmotivem ou tirar essas coisas do seu caminho também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, antes de dar esse exemplo do Eduardo. Eu tive que, por exemplo, tirar alguns colegas do caminho que me desmotivava. Você não pode, você não vai aprender, você não aprende, isso não é para você, isso é para rico, isso é para não sei o quê. Então, ou seja, às vezes podem ser pessoas ou podem ser situações que estão te tirando do seu caminho. Vai de você eliminar elas para você conseguir alcançar o seu objetivo ou aprender a lidar com elas, né? E aí cada um vai ter uma solução diferente. O Eduardo está falando especificamente sobre, por exemplo, a guerra, né? E assim, a Parce que maioria. les frontières sont fermées, les frontières sont fermées. Isso. Então, o Eduardo está falando, por exemplo, a maioria dos russos não são a favor da guerra, né? Eu acredito, grande maioria. E a guerra ela tem trazido só fechamento de portas para os russos, porque quem quer a guerra são os chefes de Estado, não o povo, né, russo, por exemplo. Então, tanto que é uma ditadura no país que eles, se eles abrirem a boca para falar o contrário, eles são sempre postos em prisão. Ele é como uma ditadura mesmo, né? Então, o que acontece? Ele está dizendo que, por exemplo, ele estava aprendendo inglês, estava bem motivado antes, e ele parou justamente porque está fechado, ele não pode sair, não está aberto, a pandemia, então as fronteiras se fecharam justamente. Então, às vezes tem coisas que não estão no nosso controle também, são situações que não estão no nosso controle, e aí já é mais difícil, né, de você guardar a sua motivação. Bom, vamos lá. Para concluir, pessoal, eu vou pedir aqui para Marinês, cada um tirar aí entre 1 a 2 minutos, uma conclusão rápida. Marinês, vamos lá. Então, olha só, eu vou fazer um breve resumo aqui. Então, a gente falou sobre um pouquinho, né? Um pouquinho sobre o que cada um, como cada um vê a questão de guardar a motivação, ou de trazer como um hobby, ou do que fazer. A gente deu exemplos para não esquecer essas línguas que você está a língua que você está aprendendo, ou as línguas, ou não esquecer a língua que você já aprendeu. E então, eu gostaria então de saber da Marinês. Vamos lá começar, voltar ali na Marinês. 1 minutinho a 2 minutinhos, por favor, Marinês. Qual que é a sua conclusão de tudo isso? Faz lá alguma ressalva, algum ponto aí, alguma conclusão para gente, por favor. Bacana. Eu vou pegar aqui, né, seguindo na linha do que a Gabi falou, né? Ela falou que me chamou muita atenção, que ela falou assim: é o personagem, né, que eu visto, né, o personagem no qual eu me transformo no momento, né, que ela tá ali falando francês, falando inglês, o espanhol, e assim, isso é muito bacana, né? A gente ouvir essa outra visão, né? E essa questão da gente praticar, de conversar, né? A Gabi, né, a gente se conheceu justamente no Forró Poliglota, né, como o Emerson disse, né? Então, um evento para sair, para dançar, para conhecer gente, para praticar. Aí, a hora que o Emerson falou, ela é professora de francês, aí eu já fiquei assim, já fiquei nervosa. Mas foi muito bom, ela é muito tranquila para conversar, para ensinar, assim. Então, é muito boa essa experiência de você conversar com pessoas e praticar. E aí, pegando o gancho também do que o Eduardo falou, né? Edouard a dit que les choses, on a besoin d'avoir une motivation. Alors, je vais parler de ça. Então, assim, a motivação, né? E como o Emerson disse também, que você precisa, né? A motivação é motivo mais ação, né? Digamos assim, né? Pegando aí a palavra, é isso, é você encontrar uma motivação, né? E o que o Eduardo falou, seja, né? A questão de você, uma música, um diretor, alguma coisa assim que você goste. Então, assim, é você trazer isso para você, e como a Gabi falou, o sentido que isso tem, né? Ela trouxe essa visão, né, holística também. E é isso, assim, para mim, eu só tenho que agradecer, é muito bom, né? Cada um aqui tem uma vivência, tem uma bagagem diferente, uma história diferente, e é muito legal, né? E uma das coisas que os idiomas, né, proporcionam, e as viagens também, é justamente isso, é você conhecer gente diferente, com outra visão de mundo, com outra bagagem, com várias histórias, com experiências, e acho que os idiomas e as viagens proporcionam isso, né? Então, só agradecer a vocês, né? A Gabi pela experiência, né? Eduardo também, e o Emerson também pela oportunidade, né? Então, assim, eu fico feliz, né, de poder estar aqui conversando aí com vocês, né?
me sinto honrada, né, em participar aqui. E é isso, agradeço aí a participação, né, e por ouvir vocês. É muito, muito bacana, assim, para mim. E me dá motivação também, porque eu sei que eu preciso estudar mais, me organizar mais. E é isso. Da minha parte, é isso. Só agradecer. Gratidão a vocês. Gabi, 1 a 2 minutinhos, por favor. Vamos lá, eu acho que é muito isso, né? Da gente se poder estar aqui na roda compartilhando ideias, me abre muitas ideias também. Eu acho que isso que o Eduardo falou da motivação, realmente, né? Você saber o que está por detrás disso. E de repente até tem me veio outra coisa, né? Que você às vezes tem até um objetivo em mente. Então, se eu quero viajar, né? Se eu quero, enfim, trabalhar com alguma coisa, se eu quero conhecer alguma pessoa. E isso, se você tiver esse objetivo em mente final, talvez isso te ajude a trazer essa constância, esse hábito, né? E reconhecer, enfim, também, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que vai se somando. Mas me veio um pouco disso no final, de que às vezes essas experiências até, né, de viagens, como a gente fala no MVB, no Método Viajando Barato também, elas são às vezes muita motivação, né? Se eu quero trabalhar no navio de cruzeiro, às vezes você vai estudar. Se eu quero visitar algum país que eu nunca estive, você vai estudar, e isso pode ser uma grande motivação também para você não perder essa disciplina, essa constância. Acho que era um pouco do que eu queria deixar, também agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas incríveis, poliglotas, enfim, pessoas que amam viajar e experienciar, então é muito bom mesmo dividir isso com vocês. Só agradecer ao Emerson pela oportunidade, e é isso, até a próxima aí, que a gente tem outros encontros desses para a gente poder trocar também e ver essas diferentes perspectivas. Muito grato, queridos. Muito bom. Edouard, 1 à 2 minutes, s'il te plaît, une brève conclusion. Oui, donc une langue peut être un but en soi quand on a un niveau avancé. Voilà, traduis-le, s'il te plaît. A língua, então, né, ela pode ser um objetivo em si mesmo, né? Quando está começando. Oui. Donc, pour moi, le français, je peux lire les textes médiévaux de Montaigne, comparer la grammaire avec la grammaire latine, et ça me donne un immense plaisir, même si la France n'existait pas, même si le monde était détruit, je peux rester dans mon français. Ok, então o Eduardo está dizendo que, né, ele nas literaturas, nos livros dele, medievais, né, Latine, hein? latinos também, ele pode ficar no mundo dele mesmo se o mundo está pegando fogo, se destruindo, né? Oui. Par contre, si le niveau est débutant, une langue peut être un moyen, un support pour faire connaissance avec les cultures, pour voyager, pour rencontrer des gens. Ça peut être aussi un motif, mais pas toujours. Ok. Edouard, j'ai besoin de finaliser. Est-ce que c'est Oui, bien oui, je te dis, là? oui. D'accord. Dis justement ma dernière phrase. D'accord. Então, o Eduardo está falando que, né, fazer amizades, conversar com pessoas, conhecer novas pessoas, tudo isso também pode ser um outro motivo, né, que te faça guardar essa motivação e ter esse objetivo, né, essa motivação. C'est ça, Eduardo? Oui, c'est ça. Merci. D'accord. Merci. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui até o final. Eu quero agradecer, então, a Marinês Mariano, Gabriela Sampaio, professor Eduardo Dmitriev, estão aí com a gente. Pessoal, olha só, o nosso bate-papo Línguas e Culturas da Academy Idiomas, ele acontece a cada 1 ou 2 semanas. A gente está a cada mais ou menos esse período. Bem aqui embaixo você tem um link para um curso gratuito para você começar inglês do zero. Você tem acesso a vários idiomas aqui de forma 100% gratuita para você alcançar. Você pegando cada um dos módulos, cada um dos cursos que a gente tem, você vai conseguir alcançar um bom nível de inglês. Entra aqui no link abaixo, lá no nosso website, lá nas nossas páginas, na nossa página, que a gente está com o link aqui. Se você tem mais interesse em saber como que funciona o MVB, Método Viajando Barato, em que você tem a opção de viajar até 7 vezes mais barato, ou conseguir viajar, conhecer o mundo, trabalhando, ainda ganhando dinheiro com isso,
você tem também essa opção. Ou seja, para você que tem a grana para viajar ou para você que não tem, você tem as opções de aprender a fazer isso muito mais barato com as técnicas e métodos que a gente utiliza para viajar de forma até 7 vezes mais em conta do que nas formas tradicionais, ou ainda viajar ganhando dinheiro e levantar uma grana aí e conhecer o mundo. Então, ir para aprender o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o russo, você tem todos esses idiomas do zero até você conseguir alcançar a fluência ou o seu objetivo, seja de morar fora, de viajar pelo mundo, seja de estudar fora, de passar numa prova, ou seja, para tudo isso você tem com mentorias, com todo o suporte, com toda a comunidade de alunos, tudo que você precisa aqui na Academy Idiomas. Então, o professor Eduardo é o nosso professor nativo, então, de francês, de italiano e de russo. Para reforçar, a gente tem professores como o Mário de italiano, a professora Adriana de alemão e as professoras Marinês e Gabi, lá do MVB. Pessoal, vai fechar agora aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo bate-papo Línguas e Culturas. I'll see you guys there. Take care, guys. Bye, bye.